Oi, tudo bem? Que a graça do Senhor esteja conosco, com todos nós, tá bom? Eu já vim falar sobre o poder da oração. Eu vim falar sobre a perseverança na oração. Não estou falando daquela oração instantânea que você faz rapidinho e ora com sono. Estou falando da oração que você tem constante, da sua permanência em Cristo, da sua perseverança, perseverar. A palavra de Deus diz que se perseverares até o fim, será salvo, terá êxito, terás galardão, Então, a perseverança é a certeza da vitória. Se você perseverar em orar e buscar e, como diz a palavra, e respeitar todos os preceitos, com convicção, com certeza a vitória é certa. A palavra do Senhor vem dizer que oração é petição, oração é súplica, oração é você se derramar perante o Senhor, e falar com Ele. E Deus, Ele é um Deus justo e um Deus amoroso. Como a gente sempre fala e sabemos que o Senhor tem poder para fazer muito mais do que a gente pede, Hoje eu vim trazer essa ministração baseado no livro de Lucas, Lucas 18, que é a parábola do juiz iníquo, e da viúva. Se o juiz iníquo, que não temia a Deus, que não respeitava ninguém, ele julgou a causa da viúva pela persistência dela. Não foi porque ele quis fazer justiça, não foi porque ele tinha amor a Deus, amor a ninguém, não. Essa viúva sempre o procurava, sempre. Certa vez ele se decidiu fazer logo da vitória dela, a sentença da causa dela, deu uma sentença favorável a ela, contra os adversários dela, para que ela não o importunasse mais. E o Senhor, que é um Deus justo, e Ele vê que nós estamos em constante pedido, em constante petição, sempre nos derramando aos pés dEle, pedindo, orando, clamando. Será que se um rei injusto, como era esse juízo injusto, ele respondeu à petição de uma pessoa, de uma viúva, imagine o nosso Pai que está no céu, imagine o nosso Deus, vendo a gente em comunhão com Ele, em constante petição. Por que Ele não responderia? Ele sim, Ele vai julgar a sua causa. Ele vai julgar as nossas causas contra os nossos adversários. Então nós sabemos que o nosso adversário é o inimigo, que a nossa luta não é contra carne e nem contra sangue, é contra potestades e principados das trevas. Não adianta a gente botar a culpa na mulher estranha, no homem estranho, botar a culpa nas pessoas, nos amigos, nos parentes, de quem quer que seja. Porque a culpa de tudo é do inimigo das nossas almas. A culpa de nossas famílias ter sido separadas, nossos casamentos ter sido destruídos, nossos castelos desmoronados, é tão somente do inimigo das nossas almas. A Bíblia fala que Satanás, ele fica ao redor. Ele fica ao redor da gente, bramando como um leão. Como? Ele não é um leão. Ele brama como um leão. E ele fica caçando a quem entregar. Então, Satanás, ele fica o tempo todo em constante observação. Então, uma brecha que a gente dá, ele entra, mas ele entra com tudo. E ele não vem sozinho. Ele traz os comissários, os funcionários, os empregados, os agregados, vem todos juntos. E aonde acontece a destruição do seu lar.
a destruição de sua casa. Certa feita, essa viúva procurava sempre esse juiz, e ele deu a causa para ela. E certa feita, hoje, você busca o juiz justo em Israel. O juiz que você busca é um juiz maravilhoso, justo, né? Então, ele julgará a nossa causa. Deus fará justiça na terra. Pode demorar, mas Deus vai fazer. O tempo, quem é o dono do tempo? O dono do tempo é Deus. Então, ele sabe o tempo certo, o tempo necessário de julgar a nossa causa, que vai depender de vários fatores. Vai depender dele trabalhar primeiramente em nós, moldar o nosso caráter, trabalhar nossa humildade, trabalhar nossa perseverança, porque se nós o pedimos, Senhor, mestre, julga a minha causa, e ele julga agora, pode ser que nós não vamos dar valor nessa causa novamente, nós não vamos cuidar, nós não vamos sermos merecedores. E ele sabe que se nós pedirmos e continuarmos em perseverança, é porque realmente somos merecedores de receber tamanha bênção. Por isso, a perseverança. Deus quer saber se nós vamos continuar até o fim com ele. Que muitas vezes a gente pede, ele entrega, e amanhã a gente não lembra nem que Deus existe. Amanhã a gente está vivendo a nossa vitória, né? O nosso sucesso, a nossa volta, vivendo feliz porque o cônjuge está em casa. Só que a gente para de buscar no Senhor. A gente para de orar, para de jejuar, a gente relaxa novamente como estávamos antes. Por isso, o Senhor quer tratar conosco a nossa persistência, a nossa perseverança. Ele quer que perseveremos até o fim. Então, uma das estratégias do céu é que para que nós possamos orarmos, para que nós possamos buscar, para que nós possamos nos achegar, é permitir o deserto. Permitir que sejamos, né, separados do nosso cônjuge. Então, o Senhor permite que essas coisas aconteçam para tratar conosco, para nos aproximar dele, né? Porque às vezes, outrora, a gente estava distante do Senhor. A gente simplesmente o procuramos porque bateu a necessidade em nossa porta, porque bateu a tristeza, bateu a solidão. Por isso, nós vamos perseverar até o fim. Ainda que ele julgue a nossa causa, que nos dá vitória, que nos dá causa ganha, nós temos que continuar na presença dele e fazendo com que ele seja o nosso único, acima de tudo, o único Salvador. Nós não podemos colocar nada acima do Senhor. O nosso cônjuge é uma carne só conosco. Só que nós somos criaturas criadas por Deus. Deus está acima de nós. É um ser supremo. E ele sim que nos dirige, que nos molda para que possamos viver sempre na presença dele. Ele nos quer de volta na presença dele. O Senhor deseja que os filhos dele estejam como as galinhas como os pintinhos debaixo das asas da galinha. Ele quer todos nós debaixo das asas dele. Como ele nos ama tanto, ele permite que nós passamos por algumas provas, por algumas lutas, para que nós o acheguemos. Porque muitas vezes, quando está tudo muito bom, a gente não lembra de buscar. A gente não lembra de nos consagrar, de estarmos constantemente perseverando na presença do Senhor. Então, daí, ele fala da persistência na oração. Vamos persistir em orar, persistir em buscar, persistir em servir a Deus, em cuidar do nosso próximo, em agradar os olhos do Senhor.
E agradar a Deus não é só orar e cuidar da nossa família, não. É fazer tudo que Ele pede. Amar o nosso próximo, perdoar. Muitas vezes eu quero que Deus julgue a minha causa do meu casamento. Mas eu odeio a mulher estranha. Eu detesto aquela mulher, eu quero que ela morra. E aí, Deus está vendo mérito em mim? Deus está vendo que eu mereça que Ele restaure? Primeiramente, eu não sei nem perdoar. Se eu não perdoo ninguém, naturalmente Deus também não me perdoará. Que para Deus me perdoar das minhas falhas, dos meus pecados, e Deus atender as minhas petições, porque eu digo uma coisa, Deus cuida de todos, Deus ama todos, mas responder, oração Ele responde do justo. E como que eu sou um justo? Qual o justo que deseja mal para os outros? Qual o justo que quer que a mulher estranha morre? Que o homem estranho morre? Qual o justo que quer que o seu cônjuge morre ao invés de voltar para você? Então nós ainda não estamos prontos. Por isso que o Senhor ainda não nos entregou e não julgou nossa causa. Mas Ele julgará, porque Ele é o justo juiz em Israel. Se Deus é o justo juiz em Israel, Ele julgará a nossa causa no momento certo. Se você tem uma causa aqui na terra, no tribunal, e você está errado, você vai ter que primeiro pagar, para depois o juiz te der a liberdade. Então, se nós não estamos em concordância com a vontade do Senhor, Ele ainda não vai julgar nossa causa. Vai demorar um tempo para que Ele faça tais coisas. Mas assim como o juiz iníquo, um dia, não quis mais ser oportunado por aquela viúva e julgou a causa dela, o nosso Senhor, Ele vai nos moldar e um dia também, porque Ele é um juiz justo, né? Ele não é iníquo, vai ser no horário, na hora certa. Não vai ser quando Ele se cansar de nós, porque Ele não se cansa. Deus não se cansa. Até porque, se a gente pedir uma coisa que não é justa, que não está certa e que não está justo, Ele não vai fazer. Se eu estou pedindo algo e eu não estou em concordância, em justiça com os céus, não adianta. Eu vou pedir até não aguentar mais. E não vai acontecer. Para acontecer, eu tenho que estar com o meu coração alinhado com o coração de Jesus. Quando o meu coração se alinhar com o coração do Senhor, se alinhar com as coisas do alto, quando a minha mente e o meu caráter for mudado e moldado, aí sim, o justo juiz em Israel vai julgar a minha causa e vai julgar a sua causa. Então, a estratégia é manter-se em oração, manter-se posicionado, manter longe do pecado, buscar as coisas do alto, buscar sintonia com coisas de Deus e ser um ser humano melhor. Não adianta você ficar, eu oro, eu jejum, eu faço tudo, mas você não faz uma caridade, você não cuida do seu irmão, você não deseja o bem para o próximo, você fala mal das suas vizinhas, fala mal das pessoas, você está com o coração cheio de coisas ruins, você está com o coração sujo. E o mestre diz que nem o que entra, e sim o que sai da nossa boca que faz mal. Então nós temos que fazer o seguinte, vamos moderar na nossa conduta, vamos moderar a nossa língua, vamos pensar antes de falar, vamos ponderar no Senhor. Quando a gente for pensar algo, falar algo de alguém, vamos ponderar naquilo, se Jesus está feliz com a nossa atitude. Quando alguém precisar de nós vamos estender a mão com amor. Vamos seguir os mandamentos do Senhor. Muitas vezes a gente quer que Deus atende nossas petições, mas nós estamos em falta na casa dele. Nós não buscamos a presença, nós não entregamos nossos dízimos no celeiro, nós não fazemos as coisas que ele pede, não amamos o próximo, não respeitamos nosso pai e nossa mãe. Muitas vezes a gente fala mal da nossa mãe, do nosso pai, ignora os nossos pais, deixa os nossos idosos em sofrimento. Então, se nós fazemos essas coisas, por que Deus vai julgar a nossa causa? Se nós não estamos sendo coerente com a vontade dele. Sim, ele nos ama. Sim, ele vai continuar nos amando. Mas petição de responder oração e responder causa, nós temos que estar em concordância com o céu, né? Porque as escrituras nos diz, nós precisamos estar em concordância com o céu.
Então, o que eu vou dizer para nós hoje? Que nós vamos nos policiarmos, nós vamos nos avaliarmos, vamos fazer avaliação. Eu mesmo vou fazer essa avaliação hoje, novamente, todo dia vamos nos perguntar onde é que estamos errando, em que poderemos nos melhorarmos, em que, o que o Senhor quer de nós, qual é o desejo do Salvador para que eu mude, qual é a minha mudança, qual é a área mais que eu tenho mais fraqueza, mais deficiência espiritual, qual é a área que eu não estou agradando o Senhor, né? Então Ele quer tratar conosco, Ele quer moldar os nossos corações, Ele quer que nós estejamos limpos, com as nossas vestes brancas, né? Nós não podemos estar por aí fazendo, sabe, nos prostituindo. Muitas vezes se prostituir não é só ter relação sexual com alguém. Se prostituir é a gente ver aquele homem bonito na televisão e ficar desejando ele. É a gente assistir, como é que se diz? A gente assistir conteúdo impróprio. Às vezes você liga a sua televisão, vendo no computador, vendo no TikTok, vendo nos vídeos aí, coisas impróprias. Aí você vai dar like, você adere àquilo. Não, gente, vamos passar. Conteúdo impróprio vai ter em todo lugar, mas não vamos dar audiência para conteúdos impróprios. Vamos buscar no Senhor sabedoria para a gente selecionar coisas e situações e ambientes santos. Vamos buscar santidade no Senhor. Temos amigas maravilhosas que nós amamos, mas que adoram falar mal da vida dos outros. Vamos evangelizar essas amigas. Quando chegar, começou a falar: ô, amiga, hoje eu tô no jejum de falar mal dos outros. Vamos fazer o jejum da maledicência. É o jejum de não falar mal de ninguém, de não julgar, de não desejar. Às vezes, não desejo mal para ninguém, mas também não desejo bem. Que diferença faz? Se você não deseja o mal, mas também não deseja o bem, vamos desejar o bem. Vamos pedir para que Deus cuide, para que Deus proteja, para que Deus liberte as pessoas, né? Então, isso a gente está dando argumento no céu para que Deus julgue a nossa causa com justiça, né? Então, gente, vamos ponderar, vamos meditar nessa palavra, né? Vamos ver onde estamos errando, né? Em que nós estamos sendo falhos, e vamos crer que o justo juiz em Israel, ele julgará a nossa causa. É certeza dessas coisas. Eu sei que Cristo vive e que por amor a Ele, Ele fará todas essas coisas por nós. E por amor a mim, e por amor a ti, que o Senhor te ama. Ele quer um conserto com você, Ele quer consertar a ti, para depois consertar seu cônjuge. Então, vamos deixar essa ministração com uma oração, né, gente? Agradecendo a Deus pelas bênçãos, pelo amor dele por nós, né? Senhor, nós somos gratos, Pai, pelo teu santo amor por nós, pelo teu poderoso Espírito Santo que nos conduz pelo caminho de bem, pelo caminho do bem. Nós somos gratos a ti pelas suas mãos santa, que nos abençoa e nos guarda, nos livra e nos protege. Nos livra de todo mal, de toda seta. Que o Senhor venha nos guardar. Que o Senhor venha trazer sabedoria para a nossa alma, para o nosso espírito. Para que possamos fazer sempre as coisas certas que te agradam. Que o Senhor venha nos livrar de todo mal. Que o Senhor venha livrar do homem mau, do homem sanguinário, da peste perniciosa. Que o Senhor venha nos guardar. E venha abastecer nossos celeiros. E venha mudar nosso caráter. Venha mudar nossa conduta. Venha mudar, Pai, tudo que não agrada em nós, que o Senhor venha nos mudar. Que o Senhor venha nos dar sabedoria para alinhar o nosso coração com o teu coração. Para que possamos fazer a tua vontade. Para que possamos te servir com dignidade e bondade. Te servir com a alma limpa. Cheio do teu Espírito. Nós te amamos, nós te adoramos. Pedimos que o Senhor venha estar conosco. Venha sanar as nossas dores. Venha nos libertar dos nossos sofrimentos. Tira essa dor que nos machuca, Senhor. Liberta essa sua filha, liberta seu filho. Liberta quem está precisando de cura. Venha curar, Pai, onde dói. Venha curar, Pai,
todas as nossas dores, nosso sofrimento. Que o Senhor venha nos dar sabedoria e bondade de espírito. E que o Senhor venha nos guardar nesse dia de hoje. Em nome de Jesus Cristo, nós deixamos essa oração. Amém. Obrigada, pessoal, por estar aqui. Gente, não esquece do like, viu? Eu amo vocês. Beijo.